Pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Encontrar um caminho que nos leva para mais perto de Deus parece ser algo fácil, comum. Pensamos que é só ir à igreja, pensamos que é só orar o Pai Nosso, pensamos que é só ler 5 minutinhos. Mas o caminho que nos leva perto de Deus, ele requer muito mais do que isso a nós. Ele requer muito mais o nosso esforço, da nossa atenção. Ele requer que nós aprendamos a ter algo chamado comunhão. Diga para o seu irmão, você já tem comunhão com o Altíssimo? A palavra, ela cativa o nosso pensamento. Nós só podemos entrar e acessar algumas revelações de Deus quando nossos pensamentos eles estão totalmente entregues ao caminho da palavra de Deus, ao caminho da oração, ao caminho da comunhão com a presença de Deus. Há muito mais nos bastidores do que naquilo que nós vemos num culto. Há muito mais nos bastidores do teu lar do que simplesmente aquilo que você colhe através de frequentar o culto. Os bastidores, ele é a preparação do seu altar a Deus. Os bastidores é onde você começa a dar os primeiros passos, a comunhão que te leva para mais perto da presença de Deus. Quando nós começamos a aprender o caminho da oração, nós começamos a gatinhar em direção a algo que estamos aprendendo a caminhar. Os primeiros passos na vida cristã, após que aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos começa a ser ensinado a palavra de Deus. E nós caminhamos muito tempo ali aprendendo, ouvindo, mas o que tem faltado nos últimos dias, o que tem faltado na igreja da última hora, não é apenas ouvir, não é apenas aprender, mas é ser participante do corpo de Cristo. Essa participação é que tem nos faltado. Essa participação de uma forma mais ativa é que tem muitas vezes nos levado aos pequenos e grandes tropeços. A igreja de Cristo está às vésperas da última hora. Estamos já vivendo o princípio das dores. Estamos tendo todos os alertas através do profeta, do ungido que Deus tem levantado na terra, para trazer até nós o que é que está por vir. E será que temos tido uma consciência real disso? Não podemos perder a percepção do reino espiritual. E muitas vezes temos confundido isso. Não podemos mais confundir isso com nossa vida cotidiana, com o nosso dia a dia comum. Tudo aquilo que é comum na tua vida tem que ter o envolvimento do lado espiritual. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, toda forma de agir e de pensar, se você não levar isso para o reino do Espírito, você vai começar a perder todas as suas batalhas. Muitas pessoas, elas começam bem na caminhada com Deus, mas poucas terminam bem. Muitos ingressaram, experimentaram o poder de Deus, a unção de Deus, aprenderam o caminho da oração, mas muitos têm ficado no meio do caminho por causa dos pequenos e grandes tropeços. Os tropeços que o adversário tem trazido até nós são nas pequenas atitudes, e isso acontece por um motivo: por não sabermos identificar as guerras espirituais que vêm contra nós. Há pequenas guerras que vêm no seu dia a dia, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Há pequenas coisas que estão sempre tentando incitar, trazer pequenas divisões. E tudo aquilo que traz uma divisão vem com um objetivo: enfraquecer a tua vida espiritual. Se você não for unido com o seu cônjuge na vida espiritual, você está enfraquecido pelo adversário. Por mais que você receba, por mais que você conheça, quando você se une a ele ou a ela, são dois guerreando pela mesma causa.
Quando você se une no corpo ministerial da igreja, agora somos muitos guerreando pela mesma causa. Temos um grande objetivo. Já entendemos um pouco do reino de Deus. Já aprendemos, cantamos, louvamos, adoramos. Mas as pequenas coisas que os nossos olhos às vezes não detectam é o que nos leva aos tropeços para grandes quedas. Essas grandes quedas, quando elas acontecem, nós perdemos não só aquilo que já tinha alcançado, mas há um retrocesso, há disciplinas, há perdas, há prejuízos, há dores, há muitas coisas que nós passamos quando nós caímos com essas pequenas coisas. E hoje nós temos que ser despertados pela palavra de Deus. Quando o assentamento da palavra ela vem sobre o teu coração, gera uma edificação na tua vida, então você consegue dar o passo aonde o poder de Deus que você carrega quer te levar. Porque poder de Deus, sem fundamento da palavra, você vai tropeçar. Poder de Deus, sem você ter e ser edificado pela palavra de Deus, vai te levar a tropeços. Quantos grandes homens de Deus alcançaram muito, mas alguns deles perderam muito. Não só o que alcançaram, mas ainda caíram e desceram ainda mais. O Senhor, Ele sempre quer nos transportar para um lugar de elevação. Quando Ele diz para Abraão, sai da terra e da parentela a um lugar que eu te levarei, não é só a jornada geográfica e nem também só ao encontro com Deus, mas sim a conhecer mais de Deus. E por mais que pareça simples, conhecer a Deus requer de nós muitas coisas. Requer certos tipos de renúncia que dói às vezes dentro de nós. E uma das maiores dores é vencer o orgulho. O orgulho tem roubado a muitos. Nos leva ao desejo de confrontar, nos leva a um reflexo. Às vezes ouvimos uma pequena coisa, uma pequena palavra. E qual é o reflexo do ser humano? Justificar e apontar. Justificar, mas isso foi por causa disso, foi por causa daquilo. Começamos a achar as desculpas. Em vez de tentarmos olhar para aquilo que pode ser um tropeço e corrigirmos, começamos a exercer a justiça própria. E na justiça própria não opera a justiça de Deus. Sempre a palavra de Deus ela vai trazer para nós confrontos. Confrontos com o nosso interior. Confrontos com a nossa maneira de ser. Confrontos com a nossa maneira de agir. Confrontos com a nossa maneira de falar. As pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco debaixo do mesmo teto, são aquelas que têm uma maior visão das suas falhas e dos seus erros. E são as pessoas que mais nós temos resistências de ouvir. Temos resistência de ouvir as autoridades, a qual o Senhor o instituiu. Temos muitas vezes resistência a mudar algumas maneiras, alguns hábitos da forma que fazíamos. Há coisas que você fez durante anos da mesma forma, mas agora chegou o tempo de mudar. Há coisas que você aprendeu de um jeito, do ministério que você veio, da forma que você caminhou, você teve uma linha chamada experiência, só a linha da vida. Você teve uma linha chamada linha ministerial, que é aquela onde você aprendeu de Jesus, aprendeu a Bíblia, aprendeu a palavra de Deus. Foi uma jornada que você teve. Mas eu creio que a mais poderosa e a mais reveladora é aquele caminho, a linha das dimensões do Espírito. É onde o Espírito de Deus começa a levar você agora por uma outra linha, que a tua experiência de vida não compreende, que a tua experiência ministerial também não compreende. E que somente através da oração, da leitura da palavra de Deus e das revelações do Senhor, podemos começar a entender. Porque quantas coisas nós ouvimos,
e não compreendemos. Nossa visão ainda não está aberta para o reino espiritual. Nossa visão ainda ela é limitada. Há um grande confronto com a maneira de pensar. Cadê o tecladista? Pode vir aqui tocar um pouquinho, querido? Há um grande confronto na nossa maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. Quando o Senhor fala para nós que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, porque está numa dimensão a qual nós ainda não alcançamos. E não alcançamos mesmo. Quantas vezes vamos ter perdas e mais perdas de pessoas que poderiam ser tão forte do teu lado, mas não foi. Não porque a pessoa errou, mas porque você muitas vezes não sabe lidar com aquilo. Mas sabe onde está o ensinamento para lidarmos com aquilo? Na palavra e na revelação que Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação tem a nos dar. Porque muitas vezes há palavras que já vêm no automático. Você ouve uma situação e já conclui. Já tira uma conclusão. Já fala. Mas há momentos em que o Espírito de Deus vai dizer: não fale nada ainda. Não entre ainda nessa guerra. Não lute ainda com isso. Porque não estamos prontos. E vai gerar perdas. Jesus falou para o Pai: nenhum do que tu me destes se perdeu. Quantas pessoas você tem perdido no caminho? Porque não soube a maneira de falar com elas. Porque não soube entender a dor que elas carregam. Porque não soube compreender o tom, a fala, a maneira. E o espírito de ofensa, ele se aproveita daquele momento para ferir o teu coração. E na ferida te rouba todo o acesso e revelações e códigos espirituais que poderiam ser te dado se você vencesse aquele espírito de ofensa. O espírito de ofensa, muitas vezes, ele vai fazer você parar. Um avanço, uma caminhada que você tinha. Um lugar onde você estava chegando lá. Porque Deus te chamou para isso. Saia do lugar que está. Saia da parentela que está. E vá, filho. E quantos de nós obedecemos? Estou indo, Senhor. Será que estamos discernindo? Ir aonde? Ir para onde? Quem está entendendo, diga amém. O lugar que você está indo, querido, é um lugar de revelação. Eu creio que o lugar que Deus quer levar todos nós são nas dimensões do Espírito, onde lá está revelada a sua glória, onde lá está revelado a sua presença. Quantos conflitos têm te roubado isso? Quantos momentos na glória de Deus você poderia ter estado, mas perdeu? Perdeu acesso a um homem ungido, perdeu acesso a uma pessoa, perdeu acesso a um ministério, perdeu acesso a um lugar que você poderia estar, mas não está, por causa dos seus próprios conflitos interiores, por não se dobrar, não se humilhar. Às vezes ouvimos tanto sobre o espírito de orgulho e achamos que aprendemos a ser humilde. Você só vai saber que você está indo pelo caminho da humildade no momento do confronto. No momento de coisas que confrontam o teu ego, confronta a tua mente, confronta o teu raciocínio, confronta até o teu homem espiritual. Te confronta. É ali que você vai ver o quanto você conseguiu vencer o orgulho. Porque se você pagou com a mesma moeda, você perdeu por orgulho. Porque se você fez com que a pessoa saísse ferida ou ferido, você perdeu por orgulho. Quantas conversas e discussões com jovens, com pessoas, que eu ganhei, mas eu havia perdido. Porque quando você ganha a sua razão, mas um coração sai ferido,
você perdeu o mais precioso, o acesso daquela vida. Não podemos perder mais os acessos. Há pessoas que ainda estão se desenvolvendo e não farão direito. Há pessoas que ainda estão no processo de aprendizado. Há pessoas que estão olhando para você e esperando uma atitude melhor sua. Pessoas que quando olham para você te veem um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mas quando passam por um problema e chegam diante de você, muitas vezes se era um conflito que foi gerado entre vocês dois, às vezes aquele homem espiritual, ele acaba na hora. A mulher espiritual acaba. Porque reage de uma forma que não deveria reagir. E aquele que conhece menos, que suporta menos, que está aprendendo, quando vê aquilo se frustra. Se frustra com o reino de Deus. Se frustra com a igreja. Se frustra com o homem e a mulher que você colocou tanta convicção. Esperava tanto, admirava tanto. De repente você sai até triste da igreja. Uma palavra que ouviu. Por alguém que não te cumprimentou. Por uma atenção que às vezes é dada para quem está do teu lado e não é dado para você. Quero dizer para você nessa noite que há o Espírito da verdade nesse lugar. E que Ele está desconstruindo tudo que o Espírito da mentira construiu em você. As verdades distorcidas do conhecimento caído, do conhecimento da sua experiência humana. Deus, Ele tem palavras que sempre irão construir. Toda vez que você der uma palavra para uma pessoa que não está construindo nada, o Espírito de Deus não estava ali. Iremos ter momentos naturais, ainda não estamos no céu, mas a palavra diz que nós devemos andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É estar sempre conectado à presença do Espírito de Deus. Estar sempre conectado, tentando discernir o que é que Ele está falando. E isso é difícil. Porque no nosso dia a dia, quantas coisas estão acontecendo? E, se já não bastasse, a influência do adversário, que tem o objetivo oposto, que é impedir você de ouvir na dimensão do Espírito, impedir você de ver na dimensão do Espírito. Então, para cada verdade que Deus está construindo, o seu adversário tenta construir uma mentira. Não gostam de você. Não te chamaram para isso. Olha, não te valorizam. Isso é uma mentira. Porque Deus te chamou. Deus te escolheu. Te capacitou. Te amou. E tem colocado amor no coração de pessoas que têm tido paciência com as suas falhas. Mas quando não tem, cuidado, para que você não tropece. Uma coisa tão pequena e te faz dar 3 passos para trás. Não vou mais fazer isso agora. Na visão do reino de Deus, quem te chama é Ele. E eu creio que Ele não te fez nada. Eu creio que o Espírito Santo não te ofendeu. Eu creio que o Espírito Santo não te rejeitou. Não te descartou. Não disse que por causa da tua falha você não serve mais. Não. Ele vem trabalhar em você. Ele vem trabalhar com você. Ele vem curar você. E Ele nos chama para estar sempre mais perto. Mas a mentira e a distorção da verdade é que vem
nos afastar, roubar você do reino, te leva na dimensão natural. O apóstolo Paulo escreveu que há uma guerra aí, entre essas duas dimensões. Há uma guerra entre teu homem espiritual e teu homem carnal. Há uma guerra que você tem que vencer. Essa guerra é você que rompe. É você que vence. Porque Deus, Ele te dá armas para isso. Deus te dá revelações para isso. Deus te deu a palavra. Deus te deu a adoração. Deus te deu as revelações proféticas, as dimensões proféticas. Então Deus está te dando todos os recursos que você precisa para vencer a orfandade, para vencer o orgulho, para vencer as resistências, para vencer as dores, para vencer as mágoas, para vencer as rejeições da tua vida familiar, áreas emocionais que estão feridas, te bloqueando a caminhar com a presença e as revelações de Deus, porque gera em você uma desculpa, que é mentira. Você mesmo gera uma desculpa. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Conhecimento caído. Se você olhar para a palavra, o que é que ela vai dizer para você? Se você ajoelhar e orar, o que é que Ele vai dizer para você? Em cada situação e obstáculo e dúvidas, medos, faltas, dores emocionais, há uma palavra de Deus que traz uma revelação para o teu coração, que te leva para uma outra dimensão. Quando você entra nessa outra dimensão, tudo que é natural não te fere mais. Tudo que é natural não te rouba mais. Tudo que é natural não te impede mais de crescer. Há um lugar em que Deus nos leva, chamado oportunidades. E quando as oportunidades vêm, elas vêm para uma elevação na tua vida. Mas não é possível entrarmos em uma nova dimensão da elevação de Deus com o mesmo coração da dimensão passada. Não há. Quando você é levado para uma nova dimensão, ou quando Deus, Ele está querendo te elevar, está preparando um novo lugar, um novo caminho, uma nova cidade, está te preparando um lugar para que você ocupe, você não vai para lá com o mesmo coração que tem hoje. Os ciclos devem ser um caminho de aprendizado. E o aprendizado não é só saber sobre unção, sobre poder, sobre revelação. O aprendizado é saber como nos comportar diante daquilo que nos fere. Porque o que tira você do lugar de encontro com Deus são as feridas. O que tira você de um casamento são as feridas. O que tira você do ambiente familiar de comunhão são as feridas, ofensas, dores. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria maturidade, o caminho para o rompimento. Não há maturidade sem santificação. Quando você começa a se consagrar a Deus, que é se separar para Ele, se separar, você começa a ser santificado pela presença dEle. Quando você começa a ser santificado, você começa a ter um pouco mais de temor. E o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, para que você possa tomar decisões. A maior parte do seu dia, você está tomando decisões. Decisão de dizer obrigado ou não. Decisão de orar ou não.
Decisão de reconhecer a importância de quem está do teu lado ou não. Decisões de fazer algo para Deus ou não. Decisões de romper as suas debilidades ou não. Romper as suas dificuldades não é fácil. Vencer você mesmo é a coisa mais difícil que tem. Porque você é a maior resistência de você mesmo. O que nos leva a romper resistências é o Espírito de Deus que habita em nós. Há muito conhecimento caído que dão estratégias que até ajudam por um tempo. Mas se você não vencer nas dimensões do Espírito, de tempo em tempo, você vai ser confrontado pelas suas próprias emoções. De tempo em tempo, as suas emoções confrontam você por causa da ofensa, que não são reais. Não podemos perder a percepção do reino espiritual. A percepção do reino espiritual te leva a dar passos maiores para vencer no espírito. A percepção do reino espiritual, você tem acessos, e nesses acessos você recebe as revelações de Deus. Você pode ter revelações através dos profetas, através da palavra, através da comunhão com Deus. Mas essas revelações, se não aplicadas dentro de você, não valem de nada. Porque quando os conflitos chegam, se você agir com o velho homem, com a velha mulher, você cai. Você pode carregar uma grande unção, que te ensina todas as coisas, mas quem decide praticar é você. Quem decide levar o ensino para dentro de casa é você. Quem decide levar o ensino para dentro do teu chamado é você. Você recebe a instrução, recebe a revelação, e aí chega o momento em que é você que decide. Se é você que decide responder a ofensa ou não. É você que decide gritar ou não. É você que decide vencer a dor ou não. É você que decide vencer o orgulho ou não. É você que decide se o seu ego é mais importante ou se a vontade de Deus é mais importante. No reino do Espírito, no reino de Deus, temos que andar na justiça dele. Em Mateus 5, o Senhor vai dizer, nosso Senhor Jesus, que precisamos exceder a justiça dos fariseus. Quem são os fariseus? Aqueles que pregavam a lei, conhecem a lei, conhecem a palavra, mas não vivem ela em vossos corações. Jesus disse em Mateus 23 aos fariseus: vocês dizimam do cominho e da hortelã, mas esquecem o mais importante. Jesus está dando uma importância maior àquilo que aqueles homens religiosos estavam deixando de lado. E às vezes nós nos tornamos religiosos porque deixamos isso também de lado. Jesus disse: esqueceis da misericórdia e do amor. Então podemos saber muito, podemos carregar muito, mas se esquecermos da misericórdia e do amor, tropeçamos. Então, por mais que nós tenhamos alcançado um lugar alto, uma posição alta, ou avançamos no reino, falamos agora em outras línguas, ou temos o poder de Deus, vemos as curas, vemos as libertações, mas podemos tropeçar se esquecermos da misericórdia e do amor. Podemos tropeçar se esquecer de vencer o próprio orgulho. Se não falarmos como servos. Jesus disse que o maior no reino é o servo. Servos. E tropeçamos ainda mais se esquecermos que fazemos parte de um reino. Aprendemos aqui
o reino do som. Oramos em línguas, entramos com os rugidos e vencemos batalhas. Liberamos as nossas línguas, aprendemos com o nosso apóstolo. Aprendemos sobre os rios do Espírito. Aprendemos sobre os batismos de fogo. Aprendemos muito. Mas se fizermos pouco, de nada vale isso. Se não vencermos o orgulho, caímos com tudo aquilo. Se não vencermos a mentira, a fofoca, a contenda, a divisão, de que adianta carregar o fogo dividido da igreja de Cristo, da verdadeira igreja, da verdadeira, não da falsa? De que adianta vermos as curas, mas não termos misericórdia daquele que está faminto? Não ter misericórdia daqueles que necessitam, que estão ao nosso lado. E às vezes a pessoa que precisa de você está muito mais perto de você do que você pensa. Às vezes aquela pessoa que você tem uma maior resistência é justamente a pessoa que está com uma chave para o teu destino profético. Muitas vezes alguém que parece ser tão pequeno carrega algo grande que você precisa. Muitas vezes a pessoa que você mais desprezou, menos deu valor, é aquela que é a única que vai estar com você quando você estiver sozinho, sozinha. Porque são as pessoas que não foram escolhidas por você, mas foram escolhidas por Ele. E Ele também te escolheu para estar na vida de alguém. E Ele viu algo em você que é importante, que completa aquela outra pessoa. Ele viu algo em você que completa o ministério. Ele viu algo em você que completa o reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino. Alguns moram longe, alguns moram perto, mas todos estamos dentro do reino, a qual fomos todos chamados por Ele. E Ele tem trazido muitos de longe, tem trazido de perto, cumprindo a palavra que disse o apóstolo Paulo. Porque todas quantas as promessas do Senhor são para os que estão perto e para os que estão longe. Todos quantos foram enviados e chamados segundo o seu decreto. Há um decreto que quando foi escrito por Deus, estava o teu nome. Estava o teu nome. E durante esta jornada, o adversário não vai dar mole. Vai tentar roubar você. Vai tentar ofender você. Vai tentar jogar você contra aquela pessoa que, se estivessem juntos, teriam um poder de derrubar muitos adversários. Porque as nossas orações devem estar unidas. As intercessões são muralhas de orações que levantamos para impedir o plano das trevas contra a humanidade. Então a sua intercessão, ela é mais importante do que você pensa. Você está reconstruindo muros que a igreja do passado deixou com muitas brechas, que a igreja do passado não trouxe a revelação verdadeira para ensinar à igreja a importância da unidade. Enquanto pensamos muito em nossas casas, nossas contas, nossas coisas, Deus nos tem chamado para um reino dele, onde estão todos unidos. E se nós não formos despertados para essa realidade espiritual, vamos tropeçar, vamos se ofender até com Deus, porque Deus não me deu, porque Deus não fez, porque Deus não me ama, porque Deus não atendeu aquela oração. Deus tinha um plano muito maior para a tua vida. Deus tem um plano de te levar em lugares maiores, alcançar muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas, e você está preocupado em pagar o boleto. Quando buscar primeiro o reino e a justiça, o restante será acrescentado. Alguns até buscaram o reino, entraram, mas não buscaram a justiça. Andaram na justiça própria. Tropeçaram no seu lado comportamental. Porque às vezes, como um obreiro, um membro, um ministro, às vezes você vai até muito bem.
mas há um lado comportamental seu, que deve ser moldado pelo Espírito de Deus. São pequenos tijolos que estão se unindo para uma grande construção interior do teu coração. Quem constrói o teu coração é o próprio Senhor quando você deixa. E se você deixar o Senhor construir você, e até a palavra, Ele já deixou registrado que somos a casa espiritual, estamos sendo construídos por Ele. Mas às vezes paramos a obra, paramos a construção, por causa de algumas emoções distorcidas, feridas não curadas. Mas o Senhor nessa noite quer curar corações aqui. O Senhor nessa noite não quer só te curar apenas, mas destravar o teu destino profético. Porque o poder da glória de Deus, quando Ele se manifesta, ela leva você para algo, uma dimensão espiritual. A dimensão do Espírito, não há essas coisas humanas que impedem o homem e a mulher de ser o que Deus determinou para eles serem. A identidade que o Senhor te deu. A identidade que Ele está formando em você, para trabalhar com você no reino que você faz parte. As palavras de Deus, elas têm um objetivo, que é tocar o íntimo do nosso ser. Quando o Senhor libera palavras a um profeta, porque Ele quer atingir um objetivo, alcançar o coração do homem. O Senhor disse: põe-te de pé e falarei contigo. Quando o homem está na posição certa, ele ouve a voz de Deus. Mas em uma outra dimensão Ele diz: anuncia minhas palavras. Quer ouçam, quer não te ouçam. Porque há aqueles que têm um coração endurecido. Então as palavras proféticas, elas não devem ser medidas por aqueles que irão te ouvir ou não irão te ouvir. As palavras de ensino, as revelações da palavra de Deus, ela não deve ser ensinada apenas a quem você julga que é apto a ouvir ou não, elas devem ser anunciadas. Elas devem ser proferidas, elas devem ser liberadas do reino do som, elas devem ser liberadas do reino espiritual. Há palavras que estão sendo liberadas agora, que já estão trabalhando no teu interior, edificando uma casa espiritual. O Senhor nos chama para uma casa de oração, mas também para uma casa espiritual, aonde carrega coisas espirituais, para a edificação daqueles que Ele vai enviar ao teu encontro. Há pessoas que já estão determinadas a passar pelo teu caminho. E algumas delas, talvez você não simpatize muito. Algumas delas, talvez você não se identifique muito. Mas foram escolhidas pelo Pai. Foram escolhidas por Ele. E a você é dada uma missão. O maior conflito do profeta Jonas não foi anunciar a palavra que o Altíssimo revelou. Foi a medida que ele colocou sobre aquele povo, pois ele julgava no coração dele que aquele povo não era merecedor. Mas a função profética dele não era julgar. Quando invertemos as funções, começamos a tropeçar. Nós temos uma função no reino. A primeira delas é entender qual é a sua missão dentro do reino. A primeira delas é entender qual é a sua missão dentro da sua casa, dentro do bairro que você mora. Talvez você nunca tenha orado pelo seu bairro. Eu mudei esses dias e a primeira coisa foi levantar um altar de oração e declarar que aquele bairro é de Jesus. Quem aqui é de Santana de Parnaíba? Levanta a mão. Já estamos orando por Santana de Parnaíba, mas também estamos orando por Barueri, e por Alphaville, e por São Paulo, e pelo Nordeste, e pelo Rio Grande do Sul, e por Curitiba, e por todas as capitais e estados desse Brasil. Porque a promessa é para a nação. Mas comece na tua casa, comece no teu bairro, comece a tomar posse. Senhor, está escrito na tua palavra: onde pisar os pés, o quê? Abençoado será. Você já abençoou aonde pisa os teus pés?
Ou você entra na tua casa e começa a murmurar e dizer que isso, que aquilo, que casa ruim, que casa velha. Ah, não tem nada aqui. Ah, eu não gosto dessa cor, eu não gosto dessa porta, eu não gosto dessa casa. Profetize, profeta. O Senhor te chamou entre as nações para abrir os teus lábios. E nos lábios do homem e da mulher carrega poder de Deus. Nos teus lábios há um poder que muda histórias, destinos e lugares. Então libere, use a palavra com sabedoria, porque ela é poder de Deus para aquele que neles crê. E há uma palavra dentro de você. Dentro de você é uma matriz profética. Foi ministrado sobre isso alguns dias aqui atrás. Dentro de você há algo que você carrega e que tem um poder violento de quebrar grilhões. Então libere as palavras. Use, entre no reino do som. Use o espírito de fé. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em vez de reclamar que o teu filho, tua filha é um desviado, não serve para nada, não será nada. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare. Declare que a tua casa é abençoada, que a tua família é abençoada. Talvez tenha um esquisito lá, né? Sempre tem um esquisito, não tem? E às vezes o esquisito é a gente. Mas Deus está mudando, Deus está trabalhando, Deus está nos forjando. Às vezes você escuta: Deus vai moer mais um pouquinho. Temos que aprender a gostar disso. É que nem tomar água com limão. Quando você toma as primeiras vezes, você faz. Depois de um tempo fica doce. Então temos que aprender a passar pelo funil, porque ele nos molda. Somos vaso na mão do oleiro. E às vezes o vaso quebra e o oleiro tem que refazer. E esse é o nosso processo. Ser refeito por Deus. Mas quando nós não deixamos Deus nos refazer, dói menos na hora, mas dói mais depois. Porque o preço é uma vida. É um destino. O seu destino muda quando você se permite estar na mão do oleiro. O seu destino muda quando você declara o poder da palavra de Deus. Então no teu lar, quando entrar hoje, diga: Senhor, onde pisar a planta dos meus pés? O quê? Então abençoe quando pisar os teus pés. Abençoe com as suas mãos. Toque. Declare. Ore nas roupas dos seus filhos, suas filhas, do seu marido, da tua esposa. Eu não conheci a minha mãe nem meu pai, fui adotado. Mas a família que me adotou me ensinou o caminho de Deus e do Evangelho. E aos 17 anos fui dar uma voltinha lá fora. E por 10 anos fiquei lá fora. Aproximadamente. Dos 16 aos 26. E mamãe sempre orava por mim. E ela sempre ficava acordada até eu chegar. E às vezes eu chegava de madrugada. 4, 5 da manhã. E eu entrava devagarzinho para não fazer barulho. Se meu pai acordasse, ele ia brigar. Então eu ia trancando devagarzinho a porta. Ia devagarzinho. Daqui a pouco ela saía assim. Tomava aquele susto. Era a mamãe. Era a mamãe. Com a mãozinha assim. Você chegou, meu filho? Deus te abençoe. Nunca reclamou. Você é isso, você é aquilo. Papai reclamava. Esse menino não tem jeito. Não fale assim. Ela falava: não fale assim, Elias. Eu creio que ele vai ser um homem de Deus. E ontem o Senhor me trouxe a lembrança quando eu
entrei aqui naquele culto das mulheres e eu pensei, quantos homens, quantos filhos, quantas filhas estão de pé por causa das mães, das mulheres. É necessário restaurar o sacerdócio masculino, mas é de suma importância que as mulheres continuem aconselhando, continuem orando, continuem clamando pela transformação dos seus cônjuges, dos seus filhos. E muitos anos se passavam e mamãe cria. Quantos anos depois? De vez em quando ela me chamava, vamos para a igreja? Um dia eu vou, mãe. Um dia eu vou. E ela falava assim, você vai ser de Jesus. Dava uma raiva. Meu Deus, mulher insistente. Ela profetizava. Ela falava. Me lembro um dia marcante que ela chegou e falou assim, olha, um homem de Deus disse que você vai ser pastor. Eu falei, eu não vou ser pastor nada. Acho que eu estava errado, né? As mães estão sempre certas. Mas ela profetizava. Ela falava, você vai ser pastor. E quantas vezes o que os olhos dela via era ao contrário do que a fé dizia. Porque eu chegava cada vez pior. Mas ela continuou orando. Quantas vezes você vai passar por tantas dores até entender o que é a vontade de Deus? Quantas vezes você vai titubear para um lado, mas o Espírito vai te chamar para o outro? Quantas vezes o Senhor vai dizer, continue, não perca o espírito da fé, a convicção daquilo que Deus está fazendo, a convicção de que você é uma escolhida, um escolhido de Deus para fazer diferença na terra, a convicção de que você está no lugar certo. Ai, será que eu tenho que ficar aqui? Meu Deus, está no segundo tempo, na prorrogação, está com dúvida. Marra esse diabo, sai diabo. Aqui que Deus me colocou, amém. Onde Deus te colocou é o lugar que você tem que estar. Vence essas mentiras, esses medos, essas dúvidas. Vou voltar para trás, vou voltar a fazer o quê? Você nunca mais vai ter a mesma vida. Para cada estação há um tempo. Para cada estação há uma coisa que você vive num lugar determinado. Não dá para reviver o que já foi. Ninguém revive isso. Você teve um passeio. Se você voltar lá naquele mesmo lugar, o passeio vai ser diferente. As pessoas lá é diferente. A comida vai estar diferente. Não se vive duas vezes a mesma coisa. O que foi, foi. Deus tem novidade de vida. Ah, mas está tão difícil. Porque toda elevação, meu querido, que é algo maior e melhor, tem dificuldade mesmo. Você tem que conquistar. Toda elevação vai requerer de você uma mudança, que vai te tirar da zona de conforto. A zona de conforto não é o teu estado original. A zona de conforto é um estado que o diabo nos leva. A zona do prazer, a zona de conforto, são os lugares que o adversário quer que você fique. Porque é o lugar onde você fica parado, onde não há crescimento. Toda elevação de Deus vai ter momentos difíceis que você vai ter que vencer. Vencer a dificuldade, vencer o medo, vencer a timidez. Porque quem te capacita é Ele. Ninguém aqui faz nada por si só. Se não fosse a graça, não estaria aqui. Se não fosse a graça, você não estaria aí. Se não fosse a graça, Deus não teria conectado você a assistir essa mensagem. É a graça de Deus para te trazer uma revelação que muda a sua história. É a graça de Deus que vem sobre você para te levar em novas dimensões de acesso e de revelação no Espírito. Então vença. E mamãe não falava em línguas não. Era de uma igreja tradicional.
batista, foi da metodista, foi da presbiteriana, e eu acompanhei. Apesar que quando eu conheci o pentecostal, terra, ela não sabe que é bom. Nada contra, é uma benção. Mas ela foi e venceu com o joelho dobrado. Não foi batizada em línguas, mas ficava orando na sua simplicidade. Aí você que tem muito mais que isso, que tem a arma sobrenatural que derruba o diabo, oh Deus, oh, não consigo. Tome tento, levanta, bate a poeira, põe-te de pé, que Deus quer falar contigo. E ele diz: anunciar-te-ei, e falarei, e revelarei a você e o que deve dizer aos outros. Então Deus tinha revelação para ele e Deus tinha revelação para os outros. Deus tem revelações para vocês. Algumas já te foram dadas, algumas ainda serão dados. Há níveis que Deus vai te levar. Mas se o teu nível de justiça própria não começar a vencer os diabos, chega uma hora que você parar de romper. Você vai ter que romper. Você vai ter que entrar não só nos frutos do Espírito, mas os frutos da justiça. Para cada dom tem que ser gerado um fruto. Os dons que você carrega, você tem que gerar frutos. E gerar novos frutos de justiça, novos frutos de santidade. Aprender a ser adorador, aprender a se render na adoração. Pessoas que não conseguem ainda, estão no processo. Quando nosso apóstolo começa a adorar aqui, você tem que mergulhar. Altíssimo. Aprender a entrar na presença, se derramar na presença, buscar comunhão com o Espírito, sentir Ele em você. De repente começa a fluir os rios. É a comunhão. Temos que aprender a estar na comunhão da presença. A comunhão da palavra. Ora, e não lê a Bíblia. Ou lê e não ora. Temos que aprender a equilibrar as coisas. Há revelações que só virão a você por meio da palavra. E há revelações que só virão por meio da oração. Então há coisas que nós vamos ter que aprender a entrar em um novo reino que estava oculto a muitos de vocês. Um evangelho raso que não foi ensinado as coisas do Espírito, que não foi revelado as dimensões do Espírito, que não foi te ensinado a entrar no profético, que não foi ensinado tantas coisas que hoje, quando ouvimos, alguns ficam até em dúvida. É sobrenatural demais. Mas se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o sobrenatural. Você vai ver o vento impetuoso entrando. Você vai ver o fogo do Espírito caindo. Você vai ver mãos sendo impostas e batismos sendo realizados instantaneamente. Você vai ver pessoas orando e as pessoas sendo curadas instantaneamente. Isso é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Este é o evangelho que você conheceu há muito tempo, mas faltava um cumprimento. O principal é a verdade. Muitos conheceram um falso evangelho, que até trouxe ali um certo equilíbrio. Conheceu Jesus ali superficialmente. Mas quando você entra no sobrenatural, tudo muda. Sonhos proféticos são dados. Visões, revelações. Você começa a viver em uma outra dimensão. Você vive na terra, mas você acessa certas dimensões, chamadas dimensões do Espírito. Coisas que você nunca experimentou lá atrás, que para alguns já conhece há 10, 15 anos. E alguns chegaram agora, estão conhecendo agora, porque estava oculto. Não estavam sendo participantes da mesa, mas estavam comendo das migalhas.
E a mesa é farta. E ela está preparada nessa noite. E o maná está sendo dado a vocês. As revelações, os acessos. Enquanto você está ouvindo isso aqui, você está tendo acesso. Porque quando uma nova verdade chega, uma velha mentira cai. Quando uma nova revelação chega até você, uma visão se abre um pouco mais. Você passa a conhecer um pouquinho mais dele. Você passa a entrar um pouquinho mais no reino. Você fala, mas é tudo isso? É. Aí você fala, é para mim? É, para você. Para nós. Os reinos do Espírito. Os rios, o fogo. As profecias, o profético, as curas, a salvação, a presença, os deleites da presença. Você ter prazer de estar com Jesus, de estar com Ele. Você amar. Coisas que quando você fala para alguém, a pessoa fala, nossa, mas não consegue nem entender o que você está falando. Uma pessoa que não tem a revelação de Deus, quando você fala, não compreende, nem entende. Às vezes alguém pode dizer, né? Às vezes eu já escutei também. Nossa, mas você fica tanto tempo na igreja? Eu penso, como que eu fico tanto tempo fora da igreja? Tá duro de ficar é fora, né, pastor? Tá duro de ficar é fora. Que aqui dentro tem tudo. Tem o pão do céu, tem o maná espiritual, tem os rios do Espírito, tem o fogo, tem o óleo da alegria. Não dá para ficar é fora. Aí a pessoa quer vir assistir um culto de 2 horas, o evangelho lá de trás, né? Lê um salmo, faz uma oração, canta um hino, passa oferta, conta uma mensagem. É um conto ali, uma historinha. Porque o poder de Deus traz a revelação para você. Quando uma mensagem ela não traz revelação para o teu coração, ela foi só uma história ouvida. Como as histórias do livro de geografia, de história. São contos. Mas o que muda quando um homem fala algo aqui e ela ouve de um jeito, ele ouve de outro, ele ouve de outro, ela ouve de outro, outro ouve de outro. Cada um ouve de um jeito. Por quê? São as revelações de Deus para cada coração. É o Espírito Santo que traz. É Ele que move dentro de você, enxerta o DNA espiritual do Pai. E começa a trazer para você a compreensão do reino espiritual. A compreensão do reino te dá novos acessos e força para vencer a carne. Temos que dominar o poder da carne. A carne quer dormir, a carne quer só ficar comendo, bebendo e passeando. Essa é a carne. A carne não vai para o céu. Tua alma que vai para o céu. E você quer ficar casado com a carne? Ou você quer casar com o Cordeiro Santo? Então, para ter uma coisa, tem que pagar um preço. Quando você vai comer um lanche, ou almoçar num restaurante, aquilo que é servido tem um preço, sim ou não? Tem um preço. E você não paga? Por que você paga? Porque você acha que é bom. Sim ou não? Temos a escolha entre 2 reinos. O reino da terra e o reino do céu. O reino da terra, ele é regido pela Constituição Federal e pelas leis da terra. E há advogados, juízes, policiais, autoridades instituídos pela lei da terra. Mas no reino espiritual também há uma Constituição. A palavra de Deus. E no reino espiritual também há uma grande autoridade. A maior de todas, o Senhor dos Senhores. Há um advogado, nosso Senhor Jesus, que advoga em nosso favor. Há o Espírito Santo, o conselheiro, que está em todo tempo nos auxiliando. Mas também há um adversário, que vem roubar, matar e destruir. Ele vem roubar e matar e destruir as coisas do Espírito.
para que você não entre no reino do céu, para que você não seja salvo, para que você viva aqui, preso, com as distrações dos últimos dias, com as tecnologias, com as redes sociais, um tempo roubado de você, sem perceber, você paga um preço por aquele tempo que é roubado. Quando você é roubado na rede social, está sendo roubado, seu tempo está sendo roubado. Naquilo ali que não te gerou nada. Te gera o quê? Te gera o quê? Não te gera nem dinheiro, nem recurso para a terra te gera. Gera para quem está fazendo para você usar, mas para você que consome não te gera nada. Então há coisas que nós estamos pagando preço na terra que não gera nada para nós. Você paga um preço para comer, você precisa se alimentar. Mas há coisas que têm um preço mais alto, outra mais barato, mas as duas te alimentam. Então você paga um preço para viver. Para o corpo ter vida, ele precisa de alimento, e você paga o preço pelo alimento. Mas para o espírito ter vida, você tem que pagar o preço da oração, da leitura da palavra. E às vezes os homens e mulheres não estão pagando esse preço, e o espírito está apático. O espírito está fraco, desnutrido. E aí na luta entre a carne e o espírito, quem vence é a carne, porque o espírito não foi alimentado. Você trabalhou, deu teu sangue, a tua vida, pegou o dinheiro e foi comer. Para poder ter vida para trabalhar de novo. E no espírito, se você não alimentar o teu espírito e vencer o pecado, a tua alma morre. Então nós temos que aprender a pagar um preço também no reino espiritual. E ter a visão de reino, que o preço no reino espiritual custa apenas atitudes. A atitude de eu orar, a atitude de eu perdoar, a atitude de eu suportar aquele irmão. Eu pago um preço por ele, para viver em comunhão. E a minha comunhão com ele fortalece o meu espírito. O preço que eu pago por ele, eu também tenho colheita. O preço que você paga por ele e por ela também traz para você colheitas. Quando você está intercedendo por alguém, você tem galardões no reino espiritual, há colheitas. Quando você paga o preço de liberar um perdão mediante uma ofensa, há uma colheita. Você recebe no reino espiritual algo chamado autoridade. Em uma discussão, quando você vence a discussão, você ganhou a razão, mas no reino espiritual, você perdeu a autoridade. Porque você feriu uma pessoa. E isso quebra princípio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você quebrou o princípio, perdeu a autoridade. Então é você que decide. Aonde você quer ganhar? Você quer ganhar no reino do espírito ou você quer ganhar no reino terreno? Você decide. Não, sou crente, mas não sou tonto. Quem já ouviu isso aí? Né? Sou crente, mas não sou bobo. E aí paga com a mesma moeda. Pois é, você perdeu no reino espiritual. Perdeu. Você não pagou a moeda do reino. Qual que é a moeda do reino? Perdão. Qual que é a moeda do reino? Amor. Qual que é a moeda do reino? Dê a face, o outro lado da face. Toda vez que você perdeu uma discussão, você não ofendeu, você não quebrou nenhum princípio, no reino espiritual, anjos e demônios te veem e você tem mais autoridade. É por isso que quando você peca, você tem medo dos demônios manifestados aqui. Porque quando você peca, o diabo leva o teu coração para uma dimensão chamada condenação. E na dimensão da condenação, ele rouba a tua autoridade. Ele rouba a autoridade sua. Você entra com sentimento de culpa. Porque você sabe que quebrou um princípio. Mas quando você vence o pecado,
você recebe a autoridade. Mas, bispo, a autoridade não foi dada por Deus, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões? Sim. Ah, mas Jesus não levou sobre a cruz todas as maldições? Sim, também. E por que às vezes uma pessoa é amaldiçoada? Uma boa pergunta, né? Que Jesus já levou as maldições? Por que eu sou amaldiçoado? Porque quando eu estou no reino de Deus, e Ele é o Senhor da minha vida, eu herdo as bênçãos. Mas o Senhor escreveu lá em Deuteronômio 27 e 28, que há escolha que me leva à maldição ou à bênção. Então, ainda que Jesus venceu as maldições, venceu por mim, mas quando eu quebro a constituição espiritual, quando eu quebro as leis do Espírito, quando eu abro algo chamado brechas no reino espiritual, que são os pecados cometidos, eu começo a atrair sobre mim maldições. Eu perco a promessa da bênção e eu entro na dimensão onde as maldições me alcançam. Porque o Senhor disse: se obedecerdes, as bênçãos correrão atrás de ti. Mas se não me obedecerdes, as maldições te alcançarão. Então, quando você quer vencer no reino do Espírito, na maioria das vezes você vai ter que perder o orgulho e o ego. Você vai ter que perder algumas discussões. Você vai ter que perder muitas vezes a sua razão. E deixar que pela lei do Espírito você ceda à justiça dos fariseus e cumpra a justiça de Deus na terra. Quando você entra nesse reino de Deus, que é muito mais complexo, mas passamos a entender, por aquilo que está escrito, como eu acesso e como eu perdo acesso. Você pode ser um grande homem de Deus ou não. Se você quebra princípios, você perde no reino espiritual. Se você abre brechas, você perde no reino espiritual. Se você peca, o diabo traz a condenação no teu coração. E o teu coração, estando em um estado de condenação, ele não consegue entrar pela lei do Espírito e da vida. Você tem que vencer, porque Deus é maior que o teu coração. O Espírito é maior que o teu coração. E uma vez entregue e se derramado aos pés do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem que ter o abandono. O Senhor disse: aquilo que é justo, santo e verdadeiro, nisso pensai. Então preencha os teus pensamentos com aquilo que vem do alto. Se você não vencer com aquilo que vem do alto, você perde na terra. As dimensões de glória são acessíveis a nós. As dimensões do Espírito são acessíveis, desde que nós estejamos entrando no reino do Espírito e ser conduzido pelo Espírito da verdade, quebrando todo o jugo das trevas, quebrando todas as resistências, todas as maldições que foram faladas, proferidas, podemos vencer pela lei do Espírito e da vida. Deus te deu essa autoridade. Se você não der a legalidade para o adversário, ele não pode acessar a tua vida. Os espíritos malignos, eles são intrusos na terra. Eles não têm direito de estar em vocês. Eles não têm direito de tocar vocês. Mas por que ele acessa? E por que ele toca? Porque quando há pecado, abre acesso ao diabo. Nós chamamos de brechas. Ele encontra uma lacuna que se abre por causa do comportamento do homem. E quando se abre essa lacuna, ele acessa e entra por ali. E começa a trazer destruição. Roubar tua fé, matar tua fé, roubar tua vida. Roubar, matar, destruir.
Então temos que fechar esses acessos. E como se fecha esses acessos? Você se arrepende e busca o perdão de Deus e abandona aquele pecado. O problema, muitas vezes, as pessoas vêm para serem libertas constantemente, voltam. Algumas estão vencendo gerações e gerações de iniquidades do passado. Outras que não abandonaram o pecado. Então aquilo que você sabe que é errado, mas você continua fazendo, você está dando legalidade aos espíritos das trevas acessarem áreas da tua vida. E que vão gerar maldições para os teus filhos e netos. Porque se a iniquidade for instaurada, você não vencer isso, aquilo vai ser permanente. Algumas fortalezas na mente, estruturas de pensamento feitas por uma engenharia de tronos da maldade, que formam uma maneira de pensar que te impede de enxergar a realidade espiritual e o reino de Deus, impedem de ver a verdade. Quando você expõe algo para uma pessoa, você está ensinando ela, você está mostrando na palavra de Deus, ela não consegue entender aquilo não entra na cabeça da pessoa, só ela está certa, todo mundo está errado. Tem uma fortaleza ali atuando. Fortalezas. E às vezes algumas nós não percebemos. As fortalezas que impedem o teu desígnio. As fortalezas que impedem você de romper. Até nós, ministros, sabemos de tudo isso. Estamos naquela guerra na mente. Tem algo lutando ali. Você pode ter vencido as fortalezas, mas você não venceu aquela guerra ainda. Que é necessário você entrar com o espírito da fé e ter convicção na palavra de Deus e naquilo que Ele, o Altíssimo, falou para você. O diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Queria pôr dúvida na identidade de Jesus, dizendo que ele não era filho e que se ele fosse, ele poderia fazer aquilo que não era para ele fazer. Então, às vezes o adversário ele vem com meias verdades até você para distorcer e roubar a tua identidade de filho. Essas meias verdades trazem grande confusão na sua mente. Esse é o momento de você usar a palavra de Deus. Esse é o momento de você entrar de cabeça na paternidade espiritual. Ter plena convicção que o Pai espiritual que Deus te deu foi escolhido por Ele e está batalhando em seu favor no momento certo. Há batalhas que é você que vai ter que fazer. Há batalhas que os anjos vão entrar, mas há batalhas que o teu Pai espiritual vai entrar. Mas se o teu coração fica com aquelas dúvidas, aqueles anseios, você não herda as transferências espirituais do Pai. Você tem que ter uma conexão de espírito com o teu Pai espiritual. Pondo primeira coisa, vencendo as suas dúvidas. Segundo, não aceitando nenhuma palavra distorcida contra Ele. Não aceite no teu coração. Não aceite. Entra na guerra por Ele. Defenda. Lute. Fala, isso não está certo. Isto é uma verdade distorcida. Quando você vence esse estado da sua alma e das suas emoções, o teu espírito começa a se conectar com o teu Pai. E quando essa conexão acontece, aquilo que ele já conquistou no reino espiritual,
muitos acessos começam a ser transferidos para a tua vida. Muitos acessos, unções, mantos, capacidade de vencer coisas que você não vencia, começam a ser transferidas para o teu coração e para o teu espírito. Você passa a ter outra identidade, você vai rompendo. E o que falta romper, você vai romper ainda mais. Quanto mais você entra na filiação, quanto mais você entra naquilo que Deus tem derramado sobre você, através do Pai espiritual. Quem é pai aqui, que tem filhas, sabe que ainda que você corrija a tua filha, ela não duvida do teu amor. Sim ou não? Ela não duvida. E por que você duvida? Duvida do amor de Deus, porque você está sofrendo, Deus não está vendo suas dores. Você duvida do amor de Deus, você duvida do Pai espiritual. Tem que vencer esses conflitos. Você está passando o que é necessário nesse momento para forjar a tua vida para aquilo que está por vir. Uma vez que você está no caminho de Deus, uma vez que você está cumprindo os princípios, uma vez que você está em oração, em comunhão com a palavra, você está no caminho certo. Tudo que vem para distorcer a verdade de Deus é falso. Você quebra isso. Você vence. Tomando decisão. Logo no começo que entrei nesse mistério, eu tomei uma decisão. Passei alguns conflitos no comecinho? Sim. Mas eu tomei decisões. E uma vez que eu tomei aquela decisão, eu não duvidei mais dela. Os conflitos são outros, outras lutas, outras batalhas. Mas a convicção de um pai ministerial, um pai espiritual, a convicção do pai espiritual e a convicção da direção que Deus deu, uma vez tomada essa decisão, você não deixa mais nada te assolar. Nada mais vai roubar você. Essa noite Deus vai fortalecer pessoas aqui. Esse dia de hoje, marcado pelo Espírito Santo, você vai entrar numa dimensão do Espírito. E muitos adversários que estavam afligindo a tua alma, trazendo dúvida para o teu coração, vai cair hoje. Muitos adversários que lutavam com vocês, dentro da família de vocês, vão cair hoje. Esta palavra, ela traz um assentamento, uma edificação dentro de você, para uma identidade em Cristo. Tudo que foi falado, ministrado, foi gerado uma edificação dentro de você. Essa edificação vai firmar os teus pés na rocha. Vai firmar os teus pés naquilo que você foi chamado. Há sacrifícios que temos que fazer. Durante quase 2 anos. 2 horas para vir para esse culto. E 2 horas para voltar para minha casa. 2 anos. São sacrifícios necessários. E sempre glorifiquei o nome de Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Valorize o que você tem. Valorize os ministros que estão do seu lado, porque foi Deus que deu eles para vocês. Não fique olhando para o lado humano, para as falhas. Tenha a visão de reino. Olhe para essas pessoas como pessoas importantes na tua vida, que não devem sair até que Deus tire. E cuide delas, ame eles, cuide deles. Aquela pessoa que muitas vezes você acha mais problemática, cuide e ame dessa pessoa. Porque Jesus disse ao seu discípulo: tu me amas? Apacente minhas ovelhas. Tu me amas? Cuide delas. Tu me amas? Cuide dos meus cordeirinhos. Temos que estar pronto para cuidar daqueles que o Senhor nos tem enviado. Temos que estar prontos, com um coração
sacrificial. Isso não se alcança da noite para o dia. Leva tempo. Você tem que entrar na olaria. Está um pouquinho moidinho. Algumas dores. Você começa a dar valor. Você começa a amar. Você começa a ver como uma pessoa é importante. Poxa, como essa pessoa é importante, cara. Como que eu não vi isso antes? Como que eu não vi como essa pessoa era importante na minha vida? Como que eu não vi que aquela pessoa era importante na minha vida? Às vezes você não percebe o quanto é importante uma pessoa que está ali com você. Então dê valor. Dê valor ao apóstolo. Dê valor aos ministros. Dê valor aos obreiros que estão com você. Dê valor aos membros. Dê valor à sua família. Dê valores àquilo que tem valor, que o próprio Deus disse. Ministério de louvor, toma a frente. Então dê valor. Você só vai perceber o valor das pessoas quando elas são levadas. Se você não for despertado, se você não entrar nas dimensões do Espírito, você vai tropeçar. Aprenda a amar aqueles que têm defeito. Aprenda a valorizar eles. Jovem, valorize os seus pais. Sejam gratos pela mãe que ora por vocês, pelo pai que ora por vocês. Passei 10 anos de dores nas ruas, morando em república, de um lado para o outro, até que o Senhor me resgatou, me levou de volta para minha família, me levou de volta à comunhão com o Pai, me devolveu a identidade de filho, me colocou no ministério onde me ensinou os primeiros passos, onde uma mulher de Deus me ensinou a caminhar, me preparou para os segundos passos que seria vir para cá. Durante anos e anos me suportou. Então temos que ser grato àqueles que têm nos suportado. Às vezes temos que olhar para o lado e falar: obrigado por me suportar. Diga para o seu irmão: obrigado por me suportar. Às vezes temos que dizer isso a eles: obrigado por me suportar. Porque às vezes nós olhamos para trás e quando vemos como a gente era esquisito, vocês eram esquisitos demais. Agora vocês estão lindos demais. Vocês estão bênção demais. Vocês estão ungidos demais. Há pessoas que entrou uma cara de esquisito, né? Aí hoje você vai ver a pessoa e fala: nossa, a pessoa está ungida demais. Meu Deus, está diferente. Está diferente. É isso que as pessoas têm que ver em você. Tem que ver você diferente. O que você está fazendo aqui se não muda? Não deixa ser mudado. Está num ministério tão poderoso, tantas revelações, tanta unção, tanta graça, mas não muda. Essa é uma luta sua que você tem que vencer. Vence esse orgulho. Ah, mas se me ferirem, amém, Jesus foi ferido. Você não pode ser ferido, não? Deixa te ferir. Deixa eles. Quando você estiver muito ferido, olha para cima, vai ter alguém sorrindo para você. Olha para ele. Ele sempre vai estar sorrindo. Ele suportou a cruz. Ele suportou chicotada. Ele suportou calúnia. Ele suportou perseguição. Ai, estão me perseguindo demais. Ele foi perseguido. Você não pode ser perseguido? Ai, que duro meu casamento. Mais duro foi a cruz. Mais duro quem não tem o que comer. Mais duro quem está nos hospitais, à beira da morte. Esse problema que está aí do teu lado é só perdoar, deixar para lá.
Vence o orgulho e o ego e ganha no reino espiritual. Amontoa autoridade sobre você. De repente você é uma pessoa que fala assim: toda vez é só eu que peço desculpa, é só eu que peço perdão. Amém, irmão? Você vai ter mais autoridade no reino. Não tenha dúvida disso. Você vai ter mais autoridade. Mas é porque eu erro mais. Não é quem está certo tem que pedir perdão, não é isso que a palavra fala? Então seja o primeiro. Às vezes aquela briga que fica um para o lado, para um canto da casa, outro para o outro, 2, 3 dias, 4 dias, às vezes 5 dias, na mesma casa. Meu Deus, deve ser difícil demais. Vai no banheiro, outro está saindo, aí tem que passar assim. Vence isso aí, irmão. Às vezes brigou tanto para estar junto, amava tanto, aí uma ofensa, fica sem falar. É muito diabo, irmão. É diabo demais isso aí. Derrubar esses diabos aí, deixar tudo eles envergonhados. A pessoa te ofendeu 1000 vezes, vai lá, perdoa. 70 vezes 7, né, por dia. Pronto. Mas se passar disso, Jesus falou que a nossa justiça tem que exceder do fariseu, não tem? Não tem que exceder? Sabe por que isso? Sabe por que essa frase? Porque havia uma lei romana, que o judeu tinha que carregar a farda do soldado, a armadura do soldado, por 1 milha. Então se uma legião de soldado tivesse vindo e encontrasse 10 judeus no caminho, eles falavam assim: ó, leva minha armadura. E pesava quase 100 quilos. Aí eles tinham que levar a couraça, o capacete. Eles tinham que sair levando. E andar 1 milha com aquele soldado. Era a lei romana. Aí Jesus usou essa ilustração. Ele falou: olha, se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Então se a lei da opressão fazia eles andar 1 milha, era para eles falar: eu ando 2 pela graça. Então se está difícil você suportar, suporte o dobro pela graça. Então te ofendeu uma vez, fica no coração: se ofender 2 eu vou suportar. Aí a primeira fica fácil. Aí a segunda você está na milha. E a terceira? A terceira ele falou que tem que exceder. De um jeito ou de outro você está pego. Você tem que vencer a ofensa, o orgulho, o ego, as pequenas coisas, ervas daninhas que estão dentro dos lares. Lá nos lares está cheio de coisas pequenas trazendo grandes feridas. Só basta atitude. Bispo, é fácil? Não. Não é fácil não. É difícil. Aqui a gente prega a verdade. É difícil. É para todos nós, é para mim também. É difícil. Mas também foi difícil para ele. E um dia, quando você chegar lá, ele vai dizer: mostre suas mãos, que representa as tuas obras. E as mãos dele estavam furadas pela dor, pela maldição que ele carregou por você. E as suas mãos como estão? Há marcas que você carrega por Cristo? Como estão os seus lombos? Ele recebeu várias chicotadas. Há marcas nos seus ombros? Há marcas no seu coração. Quando você encontrar com ele, mostre a ele: Jesus, essas marcas no meu coração são as feridas. E sabe o que ele vai dizer para vocês? Essas cicatrizes fui eu que curei. Ele está curando aqui hoje. A maior verdade, ela se torna verdade quando você a recebe. Porque se a Bíblia diz que a verdade liberta, e tem muita gente que conhece a verdade que não é liberto. Por quê? Porque tem que se tornar uma verdade para mim. Tem que se tornar uma verdade para você. Aqui todo mundo é espiritual. Todo mundo é crente, todo mundo é bonito, cheiroso, bonzinho, tem uma carinha de anjo, de anjo. Aí em casa,
É lá que nós temos que ser trabalhado. É lá que você é o homem de Deus, a mulher de Deus. Isso não é fácil. Mas se você vencer lá, esses diabos aqui fica tudo fácil de você vencer. Porque você carrega justiça. Quando os demônios olham para você, eles veem seu testemunho. Eles veem luz em você. Mas se eles veem trevas, eles te confrontam. Rouba sua finança, traz enfermidade, assola teus filhos, tua filha, teu casamento. Então, por mais que esteja difícil, pense, é um processo. É um processo para vencer, para amadurecer. É o caminho da maturidade que nos leva ao rompimento. É esse processo, é essa dor de suportar. O apóstolo Paulo escreveu que os mais fortes suporte os mais fracos. Então você tem que suportar aquela pessoa que é mais fraca. Mas ela parece mais forte, porque ela está na carne. Mas no espírito ela é mais fraca. Ele é mais fraco. E é você que tem que vencer. Gerar o testemunho ali. Diante de anjos e demônios. Você gera o testemunho. Aí você carrega a autoridade. Aí você vence. A condenação do teu coração que o pecado deixa, você vence em santidade. Quando se consagra e é santificado por Ele, aí agora você vence as trevas, os diabos, para que a atmosfera de glória se manifeste. Temos que estar santos diante do Cordeiro. Temos que estar em espírito, em comunhão, para vencer. Eu vi hoje um assentamento da palavra, uma fundamentação para vocês. O Senhor trouxe isso para nós. Isso gera uma força muito grande dentro de você, sabia? Porque abre o entendimento. O entendimento aberto é mais difícil agora do diabo te pegar na mesma coisa. Então quando você abre o entendimento, você tem a percepção, que foi a frase que eu abri o culto. Não podemos perder a percepção do reino espiritual. Identifique as guerras. Começou, identifique. Opa, isso é guerra. Saiu no trânsito, um fechou, outro fechou, aconteceu um negócio aqui. Isso é guerra. Já ora, já para, já dá o volante para outro. Aprendemos com o nosso pai espiritual, nosso apóstolo. As pequenas chaves que trazem grandes vitórias na nossa vida. Identifique as guerras. Começou a discussão, já para. Não, depois a gente conversa. Não, vai indo. Vai parar onde? O diabo não tem parada não. Se você não pôr limite, ele se mata. Mas se você não vence isso, o Jesus que você quer revelar no evangelismo ainda não governa a tua casa. Aí você quer evangelizar? Cadê o Jesus em você? Cadê o seu testemunho de vida? Se você não tem testemunho de vida, você ainda está conhecendo Jesus, está tudo bem. Conheça Ele mais. Quando Ele governar você avança. Os diabos não pegar você depois. Então vence ele primeiro. Vence o seu eu primeiro. Porque às vezes o homem e a mulher interior ainda não morreu. Está fortão aí dentro. Então comece a alimentar o espírito, lê a palavra, comunhão na palavra, comunhão na oração, comunhão no jejum, vai fortalecendo o espírito, vai enfraquecendo a tua carne e você começa a vencer. Aí Jesus está com você. Aí você vai lá revelar Jesus. Mas precisamos disso. Nós precisamos. O evangelho do reino traz transformação. Amém, queridos?